Bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Simone Pavanelli e eu trago conteúdo sobre a síndrome de burnout, a superação da síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Hoje eu quero falar da importância de vocês perceberem, reconhecerem e identificarem em si mesmos sintomas que podem estar relacionados a essa síndrome e que tem a ver com o trabalho. Porque o que acontece é que uma grande parte das pessoas ainda não sabe o que é burnout, a pessoa sabe que é um esgotamento no trabalho, mas às vezes ela também não associa os sintomas que ela está, o mal-estar que ela sente no dia a dia, seja ansiedade, seja insônia, estresse, depressão, sintomas físicos, com o trabalho. Porque é muito comum a gente naturalizar as dificuldades, é muito comum que fique naturalizado, que trabalhar muito é assim mesmo, que um ambiente desgastante é normal, que você ser pressionada e maltratada e ter assédio moral e assédio sexual, isso tudo vai se naturalizando de uma tal maneira que chega num ponto que você acha que a culpa é sua, que você acha que se você não está produzindo como você produzia antes, é porque você é lenta, é porque você não aguenta, é porque você é fraca. E ao contrário, quem tem síndrome de burnout, quem está num esgotamento profundo, é por excesso de força, não por fraqueza. A pessoa é tão forte, ela dá sempre o sangue, ela dá conta de tudo, e aí ela acaba assumindo para si, inclusive, a culpa pelo próprio mal-estar. Então hoje eu quero contar uma história que não tem nada a ver com a síndrome de burnout. É uma história que aconteceu com meu companheiro, que eu acho muito engraçada, mas que serve como metáfora para a gente pensar quais são as coisas que estão bem na nossa frente e que a gente não consegue enxergar. Então a história é a seguinte: ele estava na Marginal Tietê. Para quem não conhece São Paulo, a Marginal Tietê é uma grande avenida, né, que liga, né, São Paulo com outras cidades, e tem muito trânsito, normalmente tem muito trânsito. Nesse dia não tinha, ele estava, sei lá para onde que ele estava indo, não me lembro mais, mas assim, a Marginal ela tem várias pistas, né, tem a pista expressa, tem a pista lateral, e ele estava indo pegar a pista expressa. Então ele estava indo e tal, quando ele deu seta para entrar, ele viu aqueles cones enormes do Detran, do DSV. Ele viu o cone e ele contou para mim que ele viu 2 cones e ele passou. E aí ele falou que quando ele passou, ele achou esquisito porque não tinha nenhum carro na frente dele. Né? Ele foi e disse que andou mais um pouco, um guarda sinalizou para ele parar. E aí atrás dele vieram mais 2 carros. E aí disse que o policial pediu para ele descer, falou assim para ele: o senhor não acha que tem nada estranho? Ele falou: não, o que está acontecendo? Aí o policial olhou para os cones, aqueles cones enormes que ficam sinalizando no meio da estrada, e falou assim: esse tamanho de cone, esse tamanho de sinalização não é suficiente para o senhor perceber que tinha que parar, que não era para entrar aqui? Aí ele contou que ele só não riu para não desrespeitar, mas ele disse que tomou um susto e o policial percebeu. Aí ele falou: nossa, não podia entrar aqui? E aí o policial falou: não podia, está sinalizado que não podia, porque estava tendo alguma obra, alguma coisa lá. E aí o policial falou: olha, eu devia te multar, porque você entrou no lugar errado e você ainda incitou outras pessoas a fazerem a mesma coisa que você. Mas eu estou vendo que você realmente não percebeu o que estava fazendo, então eu não vou multar. O cara foi muito gente boa, né? Não multou e ainda teve que ajudar a condução do meu marido e mais os outros 2 carros para ir para a Marginalzinha e seguir o caminho deles. E a gente deu muita risada quando ele chegou em casa e me contou essa história. E aí eu estava pensando, né? A gente sempre fixa melhor as coisas quando a gente ouve uma história, tem uma comparação. E aí eu estava pensando, essa história ela serve muito para a gente porque tem coisa que está na nossa cara, que nem o tamanho do cone. Nossa, não tinha como não ver, né? Ele estava muito distraído, sei lá o que pensou.
mas pensem aí nas situações que vocês passam na vida. Se não está muito na cara que você precisa de ajuda, que você precisa buscar uma psicoterapia, que você precisa buscar uma checagem hormonal para ver como é que está o seu nível de cortisol, por exemplo, no sangue, que você precisa buscar uma readaptação alimentar, que você precisa incluir atividade física no seu dia a dia. Será que não está muito evidente que você está num quadro de exaustão e isso tem a ver com o seu trabalho e que você precisa procurar ajuda? Pensa aí como é que você tá, porque eu já falei em vídeos anteriores, volta lá se você não assistiu. A síndrome de burnout tem 10 estágios. Você pode estar achando que está tudo numa boa, mas às vezes não tá. Às vezes o seu hiperfoco, a sua hiperdedicação no trabalho, aquelas pessoas que trabalham 14, 15 horas por dia, levam trabalho para casa, não tem tempo de mais nada e tem uma desnivelação do trabalho em relação às outras áreas da vida, você dá muito mais importância para o trabalho do que para qualquer outra coisa, isso é um sintoma de que você está num dos estágios da síndrome de burnout. Você pode até achar que você está administrando bem o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho, mas verifica se você não tem algum sintoma físico, se você não tem uma enxaqueca, uma gastrite, uma questão muscular, né, principalmente dor na coluna, na lombar, né, dor nos joelhos, dor excessiva nas pernas, são todos sintomas de que teu corpo está dizendo para você que você não está aguentando mais, que você precisa procurar ajuda e principalmente diminuir o ritmo de trabalho. A grande desculpa que as pessoas utilizam para dizer que elas não vão fazer isso é que elas não podem e que o trabalho delas é muito exigente. Mas elas também têm algumas características de personalidade que fazem elas acreditar nessa história que a mente delas está contando. E uma dessas características é a pessoa ser muito exigente consigo mesma, muito perfeccionista, ter uma personalidade muito executora, muito centralizadora. Enfim, eu deixei um outro vídeo aí onde eu também falo das características de personalidade que ajudam a pessoa a entrar na síndrome de burnout. Então, para não me alongar mais, espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei do meu companheiro e que vocês sempre se lembrem de que a gente sabe o que está acontecendo. O universo manda os sinais, nós mesmos com o nosso eu superior, com a nossa inteligência emocional, com o nosso inconsciente através dos sonhos, a gente sempre tem uma ideia do que está acontecendo. E as evidências elas estão mais próximas do que a gente imagina. Então, eu espero que vocês deem atenção para as evidências da vida de vocês. E se vocês gostaram e acham que esse vídeo vai ser útil para alguém, compartilha, deixa para mim seus comentários. Se tiver alguma dúvida, sigo à disposição.